Bom, pessoal, eu queria então passar só algum conceito fundamental aqui para vocês entenderem alguns recursos que a gente vai utilizar em algumas aulas. Então, nós vamos falar sobre threads. Bom, então, pessoal, o Android, ele é baseado no kernel do Linux, ok? No sistema operacional Linux. Então, o sistema operacional Linux, ele é um sistema poderoso aí que trabalha com processos e um sistema multitarefa. Cada aplicação Android, ela vai executar então um processo, ok? Dentro desse processo, a gente tem aqui então o que se diz das nossas threads. As nossas threads, elas são como se fossem linhas de execução dentro desse processo, ok? Então vejam que eu coloquei aqui thread 1, thread 2, né? Poderia ter mais, para mostrar para vocês que dentro de um processo nós podemos ter várias linhas de execução de determinadas tarefas, ok? Bom, então é importante que você saiba que numa aplicação Android a gente tem uma thread principal. Essa thread principal, essa linha de execução principal, ela é conhecida como UI thread. Aí ela está presente sempre nas nossas aplicações. Essa thread, pessoal, ela possui várias características. Algumas aqui eu citei, tá? Por exemplo, tratamento de eventos, as activities, as interações do usuário com a interface gráfica, entre outras tarefas, né, que essa UI thread executa. Isso, obviamente, executa tudo internamente, dentro da programação do Android, né? A gente não visualiza esse tipo de coisa aqui. Mas o importante saber aqui é o seguinte, é que essa UI thread, como ela é a nossa thread principal, ela não deve demorar a responder. Coloquei aqui embaixo, não deve demorar a responder. Porque se você fizer um processamento de alguma determinada tarefa e essa UI thread tentar executar e ela não conseguir por algum motivo, o que pode acontecer? Ela vai ficar tentando executar, não vai conseguir, ela vai acabar demorando a execução dessa tarefa, aí vai aparecer alguma imagem parecida com isso aqui. Peguei essas imagens da internet aqui, mas dá para ilustrar bem o que significa. Então é aquela famosa tela de erro, né, que a aplicação não está funcionando, né, não está respondendo, né, e ela dá as opções ali para você fechar ou esperar. Tá? Então, esse tipo de erro pode acontecer quando você tenta fazer algum processamento nessa UI thread e que ela não consiga, né, dar conta do recado, não consiga executar aquilo que está sendo proposto e como demora, ele apresenta essa tal de erro e fecha a sua aplicação. Então vejam que, como a gente vai trabalhar aqui com programação envolvendo conexão, né, envolvendo rede, porque a gente vai precisar fazer isso, é o objetivo, né, do curso. Então, sabendo disso, sabendo que é um processo mais demorado, pode ser um processo mais pesado, né, envolvendo essa comunicação, a gente vai precisar utilizar então as threads. Como eu disse lá no começo, nós temos a nossa UI thread, que é a thread principal, mas os processamentos de rede que a gente for fazer, a gente não vai fazer na UI thread, a gente vai fazer numa thread separada, porque, voltando aqui, ó, só mostrar para vocês, que como eu tenho, por exemplo, aqui thread 1, thread 2, eu posso ter mais do que uma thread. Posso criando threads na minha aplicação. Que aí ela vai rodar de forma adequada, executando cada tarefa conforme a sua thread e não vai travar a nossa aplicação. Para finalizar, só mostrar aqui para vocês, esse aqui é um exemplo bem minimalista da inicialização de uma thread no Android. Então vocês vão colocar ali new thread, né? Ele vai chamar essa linha aqui, que é public void run, e aqui dentro é o que vai acontecer, o processo. Então, nós temos esse bloco de try catch. Então, até eu coloquei aqui ó, em 2 barras, né, como fosse comentário. Dentro do try, nós vamos colocar o nosso código do que a gente deseja fazer. E aqui, dentro do catch, por exemplo, se for necessário colocar, a gente coloca o tratamento de erros. E no fim a gente vai fazer o fechamento, né, da função com .start para inicializar essa thread. Essa aqui é uma das maneiras, né, de fazer. Você pode fazer uma implementação na classe e utilizar
uma outra maneira de programar aqui, mas esse public void run, ele vai ser chamado porque vai ser ele o responsável por fazer o processamento da nossa thread. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para você, só esses conceitos aí sobre threads, né, porque a gente vai vir a utilizar ela na programação, então vocês já sabem o que é e por que a gente está utilizando. Até a próxima aula.